E o presidente Lula afirmou hoje, durante entrevista a jornalistas no México, que é inexplicável o Conselho de Segurança da ONU não ser capaz de fazer Israel conversar sobre o conflito no Oriente Médio. Ao falar sobre o assunto, o petista acusou o governo israelense de só saber matar. O que eu lamento profundamente é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente uma mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Bom, Piotr, inclusive o Augusto fez essa pergunta para o nosso entrevistado no bloco anterior, justamente sobre essa fala do presidente Lula. E aí deixa eu só acrescentar aí antes do seu comentário, porque o Itamaraty emitiu uma nota agorinha há pouco, das 17 horas, a respeito desse ataque do Irã a Israel. E eu vou ler só um trechinho, se a gente tem aqui para exibir na tela, mas deixa eu só ler aqui, que diz o seguinte, aspas, ao reafirmar a defesa do pleno direito à soberania e à integridade territorial do Líbano, o Brasil insta Israel a interromper imediatamente as incursões terrestres e os ataques aéreos às zonas civis densamente povoadas naquele país. Fecho aspas para essa nota, a imprensa que saiu agorinha há pouco sobre o ataque do Irã. E seguimos com a hipocrisia da diplomacia brasileira, e não só brasileira, de boa parte das delegações da ONU recentemente, de boa parte do mundo nesse momento, que ou muda o discurso ou vão ser encarados e descritos como hipócritas. Porque, vamos lá, dos mais de 180 que atingiram o Estado de Israel, o território israelense desses mísseis lançados pelo Irã, que não é representante do Hezbollah, o Hezbollah é um grupo terrorista, não é uma guerra de Estados, se transformou agora numa guerra entre Estados, o Estado de Israel e o Estado iraniano, mas esses mísseis não visavam espaços militares ou organizações militares ou infraestrutura. Não, um atingiu uma escola. Quando você tem críticas a, por exemplo, ataques dos israelenses na faixa de Gaza, ou mesmo agora no sul do Líbano, o alvo é sempre militar. Lamentavelmente, nós temos terroristas que se colocam civis como escudos, usam civis para fazer escudos próprios, e colocam suas instalações dentro de áreas densamente povoadas por civis. É essa hipocrisia que você não vê combatida pelas Nações Unidas e por representantes como a diplomacia brasileira. Este é o ponto. Enquanto não houver esse tipo de coisa, porque, como eu disse anteriormente, lá atrás o mundo não se juntou para exigir que o Hamas devolvesse imediatamente, sem nenhuma outra condição, todos os reféns israelenses que foram tirados de seu território num ataque absurdamente horrendo, num ataque contra a população civil, num crime contra a humanidade. Agora a gente vê o mundo de novo contextualizando. Israel ataca uma unidade militar do Hezbollah, uma unidade militar do Hamas. Sim, tem os efeitos colaterais de um ataque como esse, mas há uma cena, inclusive, nas redes sociais, em que um míssil israelense vai, aliás, é aquele que consegue implodir, né? Ele perfura primeiro o prédio, depois faz toda aquela estrutura ruir, mas sempre há efeitos colaterais, lamentavelmente. Nós estamos falando de uma guerra. Aí o mundo condena isso, mas não condena, por exemplo, os 180 mísseis do Irã, que não é o Hezbollah, mas está defendendo o Hezbollah, que atua no sul do Líbano, um grupo terrorista que ataca, por exemplo, áreas civis de Israel, que felizmente, por obra e graça do talento e da competência militar de Israel, do Domo de Ferro, conseguiu evitar um mal maior. O mundo não está preocupado com isso, a diplomacia brasileira não lamenta isso, porque já escolheu um lado da guerra, porque claramente o que o Itamaraty está fazendo aqui e o que a declaração do presidente Lula, que é mais importante ainda do que o Itamaraty neste caso, porque ele é chefe do Itamaraty, escolheu um lado da guerra e expõe, obviamente, a diplomacia brasileira a esse momento constrangedor. Nós estamos falando de um Estado que estava defendendo o seu território de um ataque terrorista que o Brasil demorou a reconhecer e nunca fez uma exigência unilateral para que o Hamas devolvesse rapidamente todos os civis. E quando fez de uma forma sempre contextualizada, tem a questão palestina. O Hamas nunca defendeu a Palestina. O Hamas faz palestinos de reféns de sua ditadura terrorista. Ou seja, nós temos uma hipocrisia muito grande nesse caso. A hipocrisia do mundo que falhou lá atrás, porque foi obviamente hipócrita, na defesa de Israel e dos civis israelenses, não era nem do Estado de Israel, e agora
simplesmente acha que qualquer ataque do Irã é justificável, mesmo que mire alvos civis em Israel. E uma resposta de Israel, Israel não vai parar de atacar e de matar pessoas, como disse o presidente Lula, ou é desconhecimento, obviamente não é desconhecimento, não dá para dar o benefício da ignorância ao Itamaraty, ou é uma orientação política do presidente Lula que escolheu o lado errado da guerra.